Olá, gente! Boa noite! Como é bom estar aqui novamente. Vocês estão sendo notificados que eu já estou aqui a postos. Oi, Érica, Daniel, Erval, tudo bem? Oi, Sara. Eu vou colocar aqui o tema de hoje. Vou fixar aqui para os desavisados que chegarem. Oi, Amarildo, tudo bem? Então vamos lá. O tema de hoje é: por que você não recebe retorno dos currículos e como mudar isso? Eu não sei se alguém aí já passou por uma situação como essa. Se já, fique aqui que você está no lugar certo. E é o seguinte, pronto, feito. Oi, Jonilson, boa noite. Gente, tem tanta gente nova chegando por aqui que hoje eu fiz até uma mini live e deixei salvo aqui no feed para me apresentar, para falar para as pessoas como é que é o meu trabalho, o que você vai encontrar aqui no meu perfil. Então, se você considera que tem alguém que não está aqui, mas que possa ter interesse nesse meu conteúdo, que esteja buscando recolocação, que assim como você, talvez já tenha enviado um monte de currículos e não tenha recebido retorno, faz o seguinte, pega essa setinha, esse aviãozinho que está aqui embaixo e encaminha agora a live para essa pessoa, porque essa pessoa também vai ter acesso ao meu conteúdo. Por mais que ela demore um pouquinho, às vezes demora um pouco para entrar, ela vai conseguir aproveitar alguma coisa, tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, como tá ansioso para a live? Eu vou fazer o seguinte, da mesma forma que eu fiz na semana passada, e eu acho que surtiu muito efeito, eu vou agora desativar os comentários, por uma questão didática mesmo minha, porque eu não consigo só ficar falando sem olhar. Então, se vocês começam a comentar, eu quero ver o que vocês estão comentando, eu quero responder na hora, e às vezes eu perco o raciocínio. E então eu vou desativar aqui os comentários. Vocês anotem todas as dúvidas. Eu vou falar aqui sobre os principais pontos que podem ser os motivos de você enviar o currículo para os recrutadores e nunca receber retorno. Você veja com o que você se identifica, anote as suas dúvidas e mais pro final da live eu vou abrir aqui e vou responder todas ou todas que eu conseguir pelo menos, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu só desativar aqui e comecemos. Golinho de água. Ainda dá tempo de convidar os amigos. Então é o seguinte, eu elenquei aqui 7 motivos. Eu sempre faço um roteirinho. Então olhem só, uma questão de organização. Eu preciso desse roteiro, porque sempre quando eu vou pensar sobre o tema de uma live, e esse tema, agora eu não me lembro quem que foi, eu abri a caixinha essa semana e eu recebi este tema como sugestão e eu achei muito legal e é por isso que eu tô falando sobre isso hoje. Eu não lembro o nome da pessoa que fez essa sugestão. E sempre quando eu penso em algum tema, eu penso em alguns tópicos que são super importantes que eu não posso deixar de falar. E agora, além de elencar, de relacionar e ir seguindo, né, um item a item mesmo, para que não fique nenhum assunto importante de fora, nenhum tópico que seja importante de fora. Às vezes aqui no calor da emoção é tanta coisa, é tanta informação que eu quero passar para vocês, então eu organizo dessa forma. E desde a live da semana passada e a partir de então, todas as lives que eu fizer aqui no nosso encontro semanal às terças-feiras, eu vou fazer um resumo no dia seguinte. Então amanhã eu vou fazer um resumo dessa live e vou colocar este resumo no meu grupo do Telegram. Depois, para quem ainda não tá, você pode clicar no link que tá na bio aqui do meu Instagram e diretamente, automaticamente, você já vai entrar no grupo do Telegram, tá? Mesmo as pessoas que entraram agora têm acesso aos conteúdos que já estão lá. Isso é que é legal. Então, você anota os seus principais pontos, o que você achar importante, e aí, às vezes, o meu resumo vai entrar como um complemento das anotações que você fez. Às vezes, alguma coisa que você tinha esquecido de anotar, você vai lembrar com o meu resumo. Então, ele é super importante. Os feedbacks
do resumo que eu disponibilizei a semana passada foram super positivos, porque eles realmente contribuem também para que você reforce e absorva o conteúdo da live, certo? Então vamos lá. O primeiro item que eu coloquei como um dos principais motivos pelos quais as pessoas enviam currículos e não recebem o retorno dos processos seletivos é: quando você envia o currículo por e-mail, você deve colocar o nome do cargo no assunto do e-mail e você deve também fazer uma carta de apresentação. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu, recrutadora, abro uma vaga de emprego ou várias vagas, dependendo do tamanho da estrutura da empresa, ou muitas vezes é uma consultoria de RH que realiza processos para várias empresas. E aí a orientação é sempre no campo assunto. Se eu estou concorrendo a uma vaga de analista fiscal, eu sempre vou colocar vaga analista fiscal no assunto, ou currículo analista fiscal, ou CV, que é a abreviatura de currículo, CV analista fiscal. Por quê? Isso já vai chamar a atenção do recrutador. Então, se o recrutador receber um monte de currículos e ele tem urgência em realizar esse processo seletivo do analista fiscal, ele vai olhar lá e imediatamente vai falar: opa, tem um candidato aqui que pode ser interessante. Então, o primeiro passo você já conseguiu. Ele abriu o seu e-mail. Na sequência, o que ele espera ver? Muitas vezes, muitos candidatos, eu tenho a sensação, eu como recrutadora, eu tenho a sensação de que o candidato passa correndo, joga o currículo no meu colo e some. Por quê? Ele nem se apresenta, ele não me fala nada. Às vezes ele fala, segue em anexo. Tá ok, meu filho, segue em anexo o quê? Você nem me falou o assunto, não colocou nada no assunto, não me falou nada. Tem um monte de currículos na minha caixa de e-mail, tem um monte de candidatos se candidatando. Você acha que eu vou abrir o seu arquivo para ver do que se trata esse segue em anexo? Não. Você, enquanto candidato, tem minimamente que chamar a atenção do recrutador. Então, chamou a atenção do recrutador pelo nome, se apresente. Quem você é? De onde veio? Para onde vai? Qual é o seu objetivo? Por que é que você está aqui? É uma apresentação breve, bem simples. Eu, inclusive, coloquei nos últimos dias um vídeo sobre isso e uma pessoa comentou: nossa, é simples, eu sempre enfeitei. Não precisa enfeitar. O seu currículo não precisa ser enfeitado. A sua apresentação não precisa ser enfeitada. O recrutador, ele quer que você seja objetivo. O recrutador não quer que você fique perdendo tempo, quer que você fique enchendo linguiça e ele vai perder o tempo buscando as informações com uma coisa muito enfeitada. Não. Então, digamos que você, candidato, o João, está se candidatando para aquela vaga de analista fiscal. Você colocou lá no nome do e-mail CV analista fiscal, então o recrutador já viu, já se interessou e aí você vai se apresentar. O recrutador abriu o seu e-mail e está lá: boa tarde, Marcela, porque você já sabe com quem você está falando, eu já vou chegar nesse ponto. Boa tarde, Marcela, tudo bem? Segue em anexo o meu currículo para a vaga de analista fiscal. Sou formado em administração de empresas e entendo que eu atendo aos requisitos da vaga, pois eu já tenho experiência em tal assunto. Para esse tal assunto, você vai olhar a descrição da vaga e vai comparar com as suas experiências. Tá na descrição da vaga, tá no seu currículo, porque você tem experiência já nessa função, você coloca lá no e-mail. Coisa resumida, gente, não vai me copiar e colar o seu currículo inteiro lá no e-mail, não é isso. Bem resumidamente, cita só os principais, umas 3 ou 4 atividades que você tenha realizado e que o recrutador colocou no anúncio da vaga. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. João da Silva, o telefone do João para contato, porque o e-mail já está ali, e o telefone, mesmo tendo no currículo, é uma facilidade a mais, então não custa você colocar essa informação. E embaixo do telefone você vai colocar analista fiscal, que é o seu cargo ou o cargo onde você deseja atuar, tá ok? Bom, o que mais deste primeiro item? Ok. Para você aumentar as suas chances de ter o seu currículo visto pelo recrutador, então, se por acaso não tem vaga em aberto, você não viu nenhum anúncio, mas eu desejo muito trabalhar na empresa X, eu estou fazendo um mapeamento, né? Lembra daquele preparo que você precisa fazer? Ao invés de sair distribuindo o currículo aí aleatoriamente como um candidato metralha, você deve fazer um mapeamento das empresas da sua região
para as quais você deseja enviar o seu currículo. Então, eu desejo trabalhar em 8, 10 empresas da região, faço o mapeamento, entro no site, pesquiso nos grupos de vagas da minha região para identificar se aquela empresa tem alguma vaga em aberto. Se ela tem uma vaga em aberto, de acordo com o seu perfil, ótimo, siga essas instruções que eu acabei de passar. Se ela não tem nenhuma vaga em aberto com o seu perfil, tente identificar ou descobrir se ela está contratando mesmo para outras vagas, porque aí o recrutador, se ele tiver algum e-mail específico para o recebimento de currículo, ele está de olho, então aquele e-mail está ativo no momento. E busque também descobrir o nome e o e-mail do recrutador. Então, quando você vai encaminhar o currículo para Marcela, você já me chama pelo nome. Isso dá uma sensação de proximidade. Pode ser uma coisa assim, boba, né? Mas dá uma sensação de proximidade. Ah, o João já sabe até com quem ele está falando, ele já buscou pesquisar, ele teve interesse. O que é muito diferente quando você, enquanto candidato, separa lá 10 e-mails de empresas, coloca todos esses e-mails no para, né? E manda para todo mundo junto. Então, eu estou recebendo o seu currículo e eu estou vendo também todas as outras empresas e outros recrutadores que estão recebendo. Então, assim, você não tem o sonho, não tem aquele brilho, aquele desejo de trabalhar na empresa onde eu trabalho. Você quer trabalhar em qualquer lugar. Isso também faz diferença. Pode parecer uma coisa boba, mas quando você direciona para uma única empresa, para uma vaga específica, chama o recrutador pelo nome, pode ter certeza que ele vai, deixa eu ver quem que é que tá falando aqui com a Marcela, sabe? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença no final, tá? Escuta o que eu tô dizendo. O próximo item é o seguinte, por que você não recebe o retorno? Quando você tem um currículo mal elaborado, e aí, gente, eu falo tanto de currículo, tanto, e sempre tem tantas dúvidas, sempre tem conteúdo a ser dito ainda sobre currículo, né? Pensa aqui comigo que o currículo nada mais é do que o trailer do seu filme. Se o seu currículo está mal elaborado, o recrutador vai olhar lá e ele vai desistir de procurar as informações. Ou porque tem muita informação, ou porque tem pouca informação, ou porque as informações estão muito fora de ordem, porque existe uma ordem que é clássica, que já é tradicional, que os recrutadores já estão acostumados. Então eu bato um olho no currículo, eu sei que primeiro eu vou encontrar os dados pessoais do candidato, depois eu vou encontrar o objetivo profissional, então o que ele quer fazer, depois eu vou encontrar o resumo das qualificações, que não é um item obrigatório, mas pode existir no currículo, e depois a escolaridade e as experiências profissionais. A ordem é essa, tá? Não tem conversa, não adianta ficar inventando, não adianta ficar acrescentando um monte de coisa, um monte de figurinha, porque não leva a nada. O que importa no seu currículo é que ele tenha as informações que o recrutador deseja e procura. Quanto mais informação, além disso que eu te falei, você colocar no seu currículo, mais difícil fica para o recrutador encontrar as informações que ele precisa. Então, escreva ele de forma atrativa. Relacione sempre, quando houver uma vaga em aberto, relacione sempre a sua experiência. Então, descreva as atividades do seu currículo relacionando com a vaga que tem em aberto. Para isso também é simples. Basta você pegar o anúncio da vaga. Então, precisa ter essa experiência. Ah, legal. O que eu já fiz disso? Eu fiz isso. Relaciona. Essas experiências que o cargo exige e que você possui são as primeiras que vão aparecer lá na descrição das atividades que você já exerceu. Lembra que no currículo você vai colocar o nome da empresa, a data de entrada e saída, o nome do cargo e as atividades desenvolvidas. Então, no item das atividades desenvolvidas, você vai colocar primeiro as informações que a empresa está buscando em um candidato. As outras que você fez também podem constar ali, devem constar, né? Podem entrar até como um diferencial, porém elas aparecem depois dessas informações, tá ok? Assim o recrutador vai olhar, nossa, isso, é exatamente o que eu preciso. Vem cá, João, vamos conversar, certo? E também os resultados alcançados. E isso também você consegue identificar no anúncio da vaga. Eu preciso de uma pessoa que execute essa atividade. Então, se você, profissional, já executou essa atividade específica que o recrutador está buscando em uma empresa X
e já trouxe alguma melhoria para o setor, com alguma coisa que você sugeriu, que você propôs, que você desenvolveu, criou relacionado a essa atividade, este é o primeiro item também que deve aparecer lá nos resultados alcançados, certo? Bom, depois, mais um erro, o terceiro erro, que pode fazer com que você não esteja recebendo o retorno dos recrutadores para os currículos que você envia. Tanto por e-mail, quanto nos sites de vagas, quanto contato no LinkedIn, às vezes o recrutador te deixa no vácuo, né? O que está acontecendo? Então, quando o seu objetivo não tem relação com a vaga, o objetivo profissional é um dos itens mais importantes do currículo, tá? Grave isso. O objetivo profissional é um dos itens mais importantes do currículo. Por quê? Se eu estou buscando um analista fiscal, quando eu abro um documento, um currículo, o meu desejo é ler lá no objetivo do candidato atuar como analista fiscal. Se você está lá, auxiliar administrativo, financeiro, qualquer outro objetivo que seja mais vago, ou mesmo desejo contribuir para o desenvolvimento da empresa, atuar com muito profissionalismo, isso não é objetivo profissional. Então, as chances do seu currículo serem descartados nesse momento são grandes. Estou buscando uma vaga de analista fiscal, anunciei a vaga de analista fiscal. Você enviou o seu currículo por e-mail e colocou no campo assunto currículo analista fiscal no seu objetivo profissional. Obviamente, você precisa colocar atuar como analista fiscal. Pronto. Já vai chamar a atenção do recrutador. Esse aqui pode ser um candidato que eu estou buscando. Tá? Então, o seu objetivo, ele precisa estar diretamente relacionado à vaga. E você precisa ser bem específico. Eu gosto sempre de dar o exemplo da recepcionista, que ela é fácil de entender e aí você, enquanto profissional, precisa levar ele para a sua realidade. Muitos, até mesmo nos currículos que são enviados por e-mail, muitas empresas já usam a inteligência artificial para fazer aquele primeiro filtro. Então, se a vaga é para recepcionista, muito provavelmente 99,9% das empresas vão usar o termo recepcionista para que os robôs encontrem candidatas que estejam dentro desse perfil, que tenham essa experiência ou que desejem trabalhar como recepcionista. Se você coloca atuar na recepção, você já está de fora. Porque por mais que você tenha experiência, no campo objetivo, você não foi objetivo. A empresa está buscando uma recepcionista, alguém que deseja atuar como recepcionista, e você usou a palavra recepção. Ai, Marcela, nossa, mas é muito parecido. É mesmo dessa forma? Sim, é mesmo dessa forma. O robô, ele não busca por similaridade. O robô, ele não entende se recepção é parecido com recepcionista. Ele entende exatamente a palavra que o recrutador orientou ele a buscar. Então, seja bem exato, seja bem assertivo no momento de usar as palavras. Busque usar sempre as palavras que aparecem no anúncio da vaga, tá ok? Para não correr o risco do robô não te encontrar. Peraí. O que mais? E aí, pensando nisso, você pode adaptar o seu objetivo profissional no currículo de acordo com a vaga anunciada, desde que você tenha, é claro, uma experiência. Então, algumas empresas usam a nomenclatura de analista, outras empresas usam a nomenclatura de especialista. Em algumas empresas pode aparecer apenas como analista fiscal, outras empresas podem usar analista fiscal / contábil. Isso você adequa o seu currículo, desde que você tenha a experiência, ou se a empresa não exigir a experiência, maravilha, se você estiver em transição de carreira, mas use sempre essa nomenclatura, certo? O quarto motivo que pode estar fazendo com que você não receba o retorno dos processos seletivos é quando você, candidato, se candidata a vagas que não tenham o seu perfil. Então, a empresa anuncia uma vaga, ela indica no anúncio que você precisa ter determinados conhecimentos, tanto técnicos quanto comportamentais. Você não tem esses conhecimentos, você não tem essas competências comportamentais
e mesmo assim você envia o seu currículo. O que acontece? Você vai encher, você e todos os outros que fazem isso, enchem a caixa de e-mail do recrutador com um monte de currículo que ele não vai conseguir aproveitar, porque ele já foi claro em dizer que ele precisa de uma pessoa com experiência. Você vai ficar na expectativa de receber o retorno. Então, enviei 10 currículos essa semana e não recebi retorno de nenhum. Tá ok. Desses 10 currículos que você enviou, quantas vagas tinham relação com o seu perfil? Quantos por cento você atendia dos requisitos das vagas? Ai, Marcela, não, eu só mandei, eu vi lá o e-mail e mandei. Sem entender, sem ter os requisitos desejados. É claro que você não vai receber retorno, gente. Os recrutadores recebem centenas de currículos. Então você precisa enviar o currículo de acordo com os pré-requisitos da vaga, de acordo com o que o recrutador está buscando. Não adianta você ir na sorte, no vai que dá. Não funciona. O vai que dá não funciona para emprego. Tá? Tenha essa clareza, porque aí você fica na expectativa, isso gera um desgaste em você, gera uma ansiedade e você não vai ter o retorno. Tá? Então, além de não ter o retorno, você ainda vai mostrar para o recrutador, se você tiver a sorte de algum recrutador abrir o seu e-mail e ver o seu currículo, ele vai falar, nossa, mas o que o João tá mandando um currículo para uma vaga de, de contador, sendo que ele é um analista fiscal? Ele não sabe o que ele quer, né? Então, isso também acontece. E aí você envia de novo, chega uma hora que o recrutador já até sabe quem é o João da Silva, de tantos currículos que você enviou para tantas vagas diferentes. Você só mostra para o recrutador que você não sabe o que quer, tá? Então isso também é importante. E aí, para não correr esse risco, mas será que eu tenho ou será que eu não tenho o perfil que o recrutador deseja? Faça um checklist. Pegue o anúncio da vaga. Então, normalmente o anúncio vem o cargo da empresa. Você já atuou nesse cargo ou em um cargo parecido? Sim, não. Quais são os cursos que a empresa deseja que o profissional tenha? Você tem esses cursos? Qual a formação acadêmica você possui? Quais as experiências profissionais anteriores você possui? Faz esse checklist, tá? Isso também é importante e vai fazer com que você não saia distribuindo currículos e ficando nessa expectativa. Porque aí esse checklist vai te levar para um outro possível motivo que está te deixando, que está fazendo com que você não receba os retornos. Você precisa, antes de enviar um currículo, identificar se você atende minimamente 70% dos requisitos que estão no anúncio. Atendo 70%. Ok, ótimo, envie o seu currículo, você tem chances de ser chamado. Não, atendo só 10%. Pode ter o curso técnico em administração, eu tenho o curso técnico em administração, mas todas as outras experiências desejáveis para o cargo, né, ou requisitadas, eu não tenho nada. Então, dificilmente você vai ser chamado apenas porque você tem o curso técnico em administração. Entende? Você precisa identificar lá quanto do que o recrutador busca você tem no seu perfil e na sua história profissional. É importante que você faça essa análise. Comece a olhar para os anúncios das vagas com mais critério, de forma mais completa, não só, viu o cargo e pronto, mandou. Às vezes o cargo até é o mesmo que você já exerceu, porque os cargos podem variar também de uma empresa para outra. Isso acontece, principalmente para as vagas mais amplas. Assistente administrativo, analista administrativo. Às vezes o cargo varia um pouquinho, as atividades variam. Então você pode ter já atuado com este cargo, mas feito atividades completamente diferentes. Então relacione essa questão dos 70%. E muito importante é você identificar se esses requisitos que o recrutador coloca são apenas desejáveis ou são obrigatórios. Qual que é a diferença entre eles? Quando o recrutador coloca desejável inglês avançado, esse inglês avançado ele vai entrar como um diferencial. Então, entre todos os candidatos que enviaram os seus currículos, se eu tenho lá 2, 3, 5 candidatos que estão no mesmo nível, que atendem da mesma forma e que são tão bons, né, uns quanto os outros, o que tiver o inglês vai se destacar, porque o inglês é um diferencial,
Porém, algum outro que não tem o inglês, se destacou nas outras avaliações, pode ser o aprovado. Agora, se o inglês avançado aparece como um requisito obrigatório, você nem perca tempo enviando o seu currículo, porque é preciso o inglês avançado. Então, se você tem o inglês avançado, ótimo, junto com os demais requisitos. Se você não tem o inglês avançado, nem envie o seu currículo, porque você não vai ser chamado. Tá? Então é importante também você fazer essa distinção que sempre aparece no anúncio da vaga entre os requisitos desejáveis e os requisitos obrigatórios, certo? Aí, um outro ponto que pode fazer com que os recrutadores nunca cheguem no seu currículo e, consequentemente, nunca deem um retorno, ou cheguem no seu currículo, mas de qualquer forma não te deem um retorno, é a questão da concorrência. A concorrência, se a concorrência, se as pessoas, os profissionais que estão disponíveis no mercado e atuam na sua área de atuação, estão muito mais bem preparados que você, as chances de você ficar ali a ver navios são muito grandes. Então eu sempre sugiro que os profissionais que estão buscando por recolocação entrem, pode ser no LinkedIn. Então eu preciso olhar para o mercado. Como é que os meus concorrentes estão? Eu sou um analista fiscal, eu tenho esse curso, tenho essas experiências, mas eu nunca sou chamado, eu nunca recebo retorno de currículo que eu envio, eu tô na mesma, eu tô parado. Aonde que eu tô errando? Olhe para o mercado. Então as empresas estão desejando tudo isso, você tem um tanto, mas o que os seus concorrentes têm? Uma boa forma de você conseguir enxergar isso é entrando no LinkedIn em pessoas que tenham as mesmas experiências que você. E para identificar essas pessoas, esses profissionais, é muito fácil. Você pode ir lá no campo da pesquisa, que tem em cima mesmo, na tela inicial ali do LinkedIn, pesquisar, coloca o nome do cargo, aí você consegue filtrar por vagas, por pessoas, enfim, você vai procurar por pessoas. Então, eu vou colocar lá analista fiscal, vou selecionar pessoas e o LinkedIn vai relacionar para mim pessoas que estejam trabalhando ou que já tenham trabalhado como analista fiscal. E aí você vai entender o que aquelas pessoas têm, que cursos elas têm, o que elas têm feito, elas estão se atualizando em alguma ferramenta que você desconhece, que talvez esse possa estar sendo o diferencial delas. Quanto mais requisitados, quanto mais capacitados os seus concorrentes são, mais difícil também fica para que você consiga ser aprovado, ser chamado. Então você precisa estar de olho, você precisa se atentar. E hoje, em momentos de crise como hoje, tem muito profissional no mercado, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de currículos, da quantidade de contatos que eu recebo diariamente de profissionais excelentes, com muita bagagem, com muita experiência, com uma formação grande, específica, de áreas diversas. Muitos profissionais capacitados estão no mercado, estão disponíveis. Alguns porque perderam o emprego no momento da crise por algum motivo. Outros porque estão buscando recolocação. Hoje mesmo eu compartilhei aqui nos stories um print da conversa com um aluno, eu não citei o nome, né, porque ele acabou de se desligar e eu sempre preservo a identidade dos alunos, eu gosto de compartilhar as histórias, eu conto o milagre, mas eu não conto o santo. Então ele pediu a conta, gente, pleno Covid, plena crise, todo mundo louco atrás de emprego, ele pediu a conta, porque ele não concorda com com a postura da empresa em relação a algumas coisas. Tá lá ainda nos meus stories, se você não viu, depois você corre lá ver e me conta o que você acha do que ele fez, da loucura, né? Você pode estar achando uma loucura. Mas ele estava bem tranquilo, porque ele sabe que ele está preparado, que não vai faltar emprego para ele. Tanto é que no mesmo dia, hoje, ele recebeu uma mensagem de um recrutador convidando ele para uma segunda etapa de um processo seletivo, que ele já tinha feito a entrevista há alguns dias, certo? Então, se você estiver preparado, você não tem medo de ficar parado. Olhe para o mercado e identifique como é que estão os seus concorrentes, certo? Isso é um ponto muito importante. E por último, mas não menos importante, e esse é um ponto que muitos candidatos não entendem e não enxergam, principalmente se você nunca teve muito contato com um recrutador, né, nunca teve muita proximidade com o profissional da RH da empresa que você trabalha, é a questão da demanda dos profissionais de RH.
Eu não estou dizendo aqui que é certo, que não é certo. Na minha opinião, os recrutadores precisam sim dar um retorno. Eu sempre busquei dar retornos para as pessoas que enviam um currículo por e-mail, mas eu nem sempre consegui. Porque às vezes o recrutador abre uma vaga, 2, 3, 10 ao mesmo tempo, né, principalmente nas empresas que trabalham por safra, e a quantidade de currículos que ele recebe é absurda. Às vezes, semanas depois que a vaga já foi fechada, aí que ele vai conseguir chegar nos primeiros currículos que ele recebeu, porque o volume é muito grande. Por isso a importância de você colocar sempre o nome da vaga, do cargo, no nome, no assunto do e-mail, tá? Porque aí o seu e-mail vai se destacar lá em meio à multidão. Então, muitas vezes os recrutadores não conseguem dar retorno para todos os currículos, para todos os candidatos que fazem contato, porque é humanamente impossível. Porque eles recebem muitos currículos, muitos candidatos entram em contato. Algumas empresas que possuem e-mails específicos para recebimento de currículo, essas empresas conseguem colocar lá uma mensagem automática, né? Então, recrutamento@x.com.br. Aí, esse e-mail é apenas para o recrutamento. E então, dessa forma, o recrutador consegue colocar lá uma resposta automática. Ah, recebemos seu currículo, tal, 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 mas não tem nem assinatura, você não sabe nem com quem você está falando. Também é uma situação impessoal, mas pelo menos você sabe que a empresa recebeu o seu currículo. E aí, o que fazer? Você pode estar me perguntando, Marcela, mas e aí, o que fazer? Eu atendo a todos os requisitos. Essa vaga é a minha vaga, ela é perfeita para mim, eu tenho certeza que assim eu seria aprovado, ou pelo menos eu caminharia aí algumas etapas do processo, porque eu de fato me encaixo perfeitamente com a vaga. Aí, meu filho, você pega o telefone e liga para o recrutador. Dá um Google, entra no site da empresa. Olha, Marcela, aqui é o João da Silva. Eu vi que você anunciou uma vaga de analista fiscal. Eu enviei ontem um e-mail para você, mas eu não tive o retorno. Eu gostaria de saber se você recebeu, porque eu atendo todos os requisitos, eu já trabalhei na área, eu tenho muita experiência e tal. Então eu queria que você desse uma olhada no meu currículo para a gente poder conversar pessoalmente. Pronto, gente. Não é pecado fazer isso. E eu vou falar uma coisa: poucos candidatos têm essa atitude, por incrível que pareça. Você que está aqui me escutando, não sei se você já teve essa atitude ou não. Talvez não. Talvez você envie o seu currículo para muitas vagas, nunca receba retorno, mas também nunca pensou em fazer isso. Você pode fazer isso, tá? Talvez os recrutadores recebam, daí depois, né, de todas as pessoas que estão me escutando aqui, pode ser que os recrutadores passem a receber muitas ligações. Mas ok, faz parte do trabalho, faz parte do meu trabalho atender candidatos, faz parte do meu trabalho orientar, falar se eu recebi ou não, né? Faz parte do meu trabalho. Se eu escolhi trabalhar como recrutadora, com recolocação profissional, eu preciso estar preparada para atender pessoas. Então, se você identifica, entende que você atende a todos os requisitos, não pense duas vezes. Descubra o telefone da empresa, preferencialmente descubra o nome do recrutador, do responsável pela vaga e entre em contato com ele. Não adianta você ligar para todos os seus amigos que trabalham na empresa, tá? Inclusive, na hora de enviar o currículo, é importante você direcionar para o e-mail certo, para a pessoa certa. Não adianta, às vezes eu recebo, gente, anuncio uma vaga, recebo de 10 pessoas da empresa o mesmo currículo, porque o candidato saiu falando com todo mundo, mas não foi falar com a pessoa certa. Então, busque pela pessoa certa. Hoje em dia, minimamente no LinkedIn você vai encontrar o meu perfil lá, vai encontrar o perfil do recrutador da empresa X, vai saber com quem você precisa falar. Então tenha essa atitude, isso mostra atitude. Você pegar o telefone e ligar para o recrutador mostra atitude, mostra vontade de estar lá, certo? Deixa eu ver. É isso. Vou abrir para perguntas, preparem-se e mandem as suas perguntas. Ativar comentários, tomar um gole de água e esperar as perguntas chegarem. Falei demais, gente? Eu virei uma recrutadora metralha aqui, né? Tem os candidatos metralha, eu virei uma recrutadora metralha, pá, 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 pá. É que às vezes o tempo me parece curto. Às vezes eu começo a falar e a hora que eu olho aqui no reloginho já passou o tempo. Eu falo, ai meu Deus, não vou conseguir falar tudo que eu tinha planejado, não vou conseguir escutar as dúvidas das pessoas. É importante, é tão. Obrigada, Maria. É tão valioso para mim
entender as dúvidas de vocês. Porque quando tem essa troca, quando vocês conseguem me falar sobre as dúvidas de vocês, eu consigo entender quais são as dificuldades dos profissionais. Quem está aqui desse lado, né, quem é o recrutador, quem trabalha com isso no dia a dia, muitas vezes as coisas podem parecer óbvias para mim, as situações podem parecer óbvias. Mas para quem está aí buscando uma recolocação, buscando um emprego, querendo crescer, se desenvolver, às vezes um detalhe, alguma coisa que eu falo aqui já faz diferença, já faz virar uma chavinha, que é aquela chavinha, aquele empurrãozinho que faltava para você tomar uma atitude, sabe? Então por isso é muito importante eu escutar vocês. Vamos lá. Lilian, fiz uma entrevista essa semana. Posso ligar para o recrutador se passei na entrevista? Lilian, você pode e deve, pelo menos, assim, o ideal é que você combine com o recrutador no momento da entrevista, no final da entrevista, você combina com o recrutador, olha, qual é o prazo para o retorno? Daí, digamos que o recrutador fale, é até a próxima segunda. Ah, tudo bem, se você não me retornar até a próxima segunda, na quarta-feira eu posso dar uma ligadinha para ver se deu certo ou não? Pronto. Ah, já passou a entrevista, você não combinou? Espera pelo menos de 7 a 10 dias úteis para ligar, tá bom? Às vezes você foi a primeira candidata, tem muitos outros candidatos, tem testes que o recrutador precisa corrigir, então vai um tempo, leva um tempo para que tudo aconteça. Então é importante você também dar esse respiro para o recrutador, que normalmente ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Lucas está me perguntando, boa noite, como eu faço para ter um currículo simples que seja bem visto pelos recrutadores? Lucas, eu disponibilizei recentemente um modelo de currículo irresistível. Esse currículo irresistível, eu desenvolvi um modelo que eu considero o essencial, bem simples e bem objetivo. Você pode baixar ele gratuitamente, o link está na bio aqui do meu Instagram. Então, no mesmo link que você clica para ir para o grupo do Telegram, para receber o resumo dessa live, você também clica para solicitar o seu modelo do currículo irresistível. E aí você vai receber por e-mail e faz as adaptações de acordo com as suas experiências, tá bom? Depois volta aqui para me contar o que você achou. Oi, Ariela, Cida, Maria, Késia. Tem alunas por aqui, né, Késia? Gabi, oi Gabi. No caso dessa pessoa que largou um emprego para entrar em outro no meio de uma pandemia e crise, não é perigoso se arriscar em um novo emprego assim? Gabi, essa pessoa, ela tem um histórico de muitas propostas de emprego. Tá? Essa pessoa já foi minha aluna e assim, ela tem um perfil, ela se preparou muito, ela sabe muito bem como agir numa entrevista, então ela tem um currículo bem atrativo e ela considera que não, que o momento é esse e ela não, assim, não hesitou, sabe? Aconteceu uma situação na empresa que ela até falou, né, no depoimento que tá lá. Aconteceu uma situação, a empresa agiu de uma forma que ela não concordava e ela acha que ela tem condições e eu também, enquanto professora dela, tenho certeza que ela tem condições e que ela logo estará recolocada. Eu não tive notícias, tá? A entrevista foi hoje à tarde, a segunda entrevista, que a primeira já tinha sido semana passada. E aí, a segunda seria hoje à tarde, eu não tive notícias. Mas eu acredito que a pessoa não vai se importar de compartilhar com vocês depois os resultados. Depois eu volto aqui para contar. É um risco, mas quando você sabe do seu preparo, da sua condição, né, fica mais fácil. Esse risco acaba ficando menor. Digamos que é um risco calculado. Itamar, para o currículo, quanto mais resumido, melhor, ou é bom levantar dúvidas no recrutador? Não, não é bom levantar dúvidas. Você precisa passar todas as informações que são importantes, porém de uma forma resumida. Então você não vai levantar dúvidas no recrutador, mas você vai deixar o recrutador com vontade de quero mais. Nossa, olha o currículo do Itamar, que atrativo, ele já fez essa atividade, já alcançou esse resultado. Eu quero entender como ele é enquanto profissional. E aí você vai despertar no recrutador a vontade de te conhecer. Mas nada de mistério. O recrutador não gosta de mistério nem de surpresas, tá? Então seja verdadeiro, seja objetivo, seja direto, mas coloque todas as informações que são necessárias.
Oi, Patrícia. Marcela, eu nem sabia dessa possibilidade de poder ligar para o recrutador. É a primeira vez que escuto alguém dizendo isso. Tenho medo de parecer invasivo. Agora não terei mais esse medo. Obrigada. Patrícia, uma coisa é você. Antes, sabe, assim, um relato meu. Há alguns anos atrás, no início da minha carreira, eu recebia muitas ligações de pessoas, de candidatos que haviam enviado currículo para mim por e-mail ou mesmo no papel, na época que nem se enviava o currículo por e-mail, tá? Não me julguem, não julguem a minha idade. Isso é coisa recente. Então, antes eu recebia um número muito maior de ligações, inclusive de mães de candidatos. Ah, o meu filho, Lucas, enviou o currículo aí para você. Você pode dar uma olhadinha. Até muitas mães me ligavam. E aí, de uns tempos para cá, os candidatos simplesmente não ligam. Você não precisa ligar para o recrutador toda semana. Você ligou uma vez, conversou com ele, demonstrou interesse, está resolvido. Tá? Não é para você ficar ligando todo dia, querendo bater papo. Enviei o currículo para essa vaga, como é que está o processo, eu tenho interesse. E pronto. Objetivo. Da mesma forma que você vai ser objetiva no currículo, Patrícia, você também vai ser objetivo no momento da ligação, tá bom? Eu, enquanto recrutadora, vejo essa atitude como positiva e como um diferencial, inclusive hoje, que é uma atitude que os candidatos não tomam mais. A Érica está me perguntando, e quando a vaga não é muito específica, por exemplo, assistente financeiro não tem as funções a serem executadas, como saber se é de acordo com o seu perfil ou não? Isso, Érica, eu considero como um ponto de melhoria para as empresas. Quanto mais específica a empresa for quando divulgar a vaga, mais candidatos ela vai ter de acordo com o perfil que ela deseja. Porque senão ela também perde muito tempo buscando depois por currículos de candidatos que não atendem ao perfil, porque o perfil simplesmente não foi divulgado. Aí você vai pelo bom senso, né? Basicamente, o que o assistente financeiro faz? Faz conciliação bancária, faz pagamento, faz recebimento, né? Depende da estrutura da empresa. E aí você vai, se você tem alguma experiência já na área, você se candidata. Não tem aí muito o que fazer quando a empresa não divulga muitas informações, tá? Davi ou David. Marcela, analista júnior seria para quem está começando no mercado ou teria que passar por auxiliar e assistente antes? Isso depende muito da estrutura da empresa. Algumas empresas têm sim auxiliar ou assistente, alguns cargos têm auxiliar ou assistente, outros já iniciam no nível de analista. Entende-se, né? Normalmente você tem alguns cargos antes, porque o analista já é uma pessoa mais completa, com uma bagagem na área um pouquinho maior. Então, se você é um analista, você já tem um preparo, já tem uma vivência. Mas isso depende muito da estrutura de cada empresa, tá? Deixa eu ver. Erval. Então, Erval, eu recusei a participar de um processo seletivo há uns 4 meses. A vaga abriu novamente. Eu mandei um currículo faz uns 7 dias. Ligo e pergunto do processo? Pode ligar. Eu não sei como foi essa recusa. Se foi uma recusa amigável, pode ligar sim, sem problemas. É o Caio? Ai, não sei o que é o Caio, não entendi, Erval. Ju Teixeira. Oi, Ju, caso não tenha vaga em aberto e eu enviar o currículo, quando abrir a vaga que eu coloquei no assunto, se for administrativo, meu currículo vai ser visto mesmo fazendo 6 meses de envio? Sim, a ideia é que os currículos fiquem num banco de dados e aí os recrutadores ou salvam em pastas, né? Se não tem uma inteligência artificial, o recrutador vai salvar lá a pasta por setor. Por isso que você precisa ser objetivo no seu objetivo. Quando você fala assistente administrativo, o recrutador não sabe nem onde salvar o seu currículo, em qual pasta salvar. É um assistente administrativo que quer trabalhar na área fiscal, na financeira, na contábil, em qual área você deseja trabalhar. Então, por isso você precisa especificar, para que você ajude o recrutador a te ajudar. Então, o seu currículo vai ser, sim, encontrado. E aí você pode e deve reenviar o seu currículo para a mesma empresa
quando tiver alguma alteração importante. Então, você concluiu um curso bem importante para a área, você concluiu um curso de graduação ou iniciou um curso de graduação, de pós-graduação, você mudou de empresa, você foi promovido, mudou de cargo, mudou as responsabilidades, aí você pode enviar novamente. Tá? Caso contrário, não tem por que você ficar enviando o seu currículo toda semana ou todo mês para uma mesma empresa. O recrutador vai salvar o seu currículo, pode ficar tranquilo. Lucas, boa pergunta. O Lucas está me perguntando aqui. Uma outra dúvida, eu posso pôr na minha experiência profissional cursos e aprendizagem como experiência? Não. Cursos tem o item, o tópico do item cursos. Então, se for uma formação acadêmica, você vai colocar lá na formação acadêmica. Então, vem formação acadêmica, depois as experiências profissionais, e depois das experiências profissionais, os cursos. E aí entram os cursos de curta duração, tá? Então, experiência profissional é só experiência numa empresa, com um cargo, com data de entrada e saída, quando você desenvolveu alguma atividade específica, quando você alcançou algum resultado específico, tá? Lucas, baixa o modelo do currículo irresistível lá, tá? O link tá na bio aqui, é gratuito. Depois me conta o que achou. O Kézia está falando aqui que durante esta pandemia estou vendo muitas oportunidades de emprego e, além disso, um momento muito bom para a preparação. Kézia, sem dúvida, gente, o mercado não está parado. Quem está fazendo entrevista aí está vendo o tanto de vaga que tem surgido. É claro que tem uma ou outra área muito específica. Por exemplo, ninguém vai contratar um guia turístico agora. Ninguém vai contratar um vendedor de como que chama? De pacotes de viagem agora, né? Porque tá tudo parado, é uma área que tá parada. Mas todo o restante, as indústrias estão funcionando, o comércio na grande maioria das cidades está funcionando, o negócio não tá parado não, como a gente imaginou que fosse ser. Então, realmente, Kézia, você tem toda a razão. A hora de se preparar é agora. Oi, Márcio, boa noite. Para quem pensa em mudar de área, sendo que não tem experiência profissional, mas tem competências técnicas para migrar de carreira, nesse caso, cabe destacar no corpo do e-mail? Sim, cabe destacar no corpo do e-mail também. Porque aí, se você não tem a experiência técnica, mas você tem as competências, é isso que você vai usar como argumento na sua entrevista. Tá? E aí, se você não destacar isso no e-mail, o recrutador depois ele vai ver no seu currículo. Então, destaque no e-mail, coloque de uma forma que seja atrativa, relacione. Então, digamos que dos conhecimentos técnicos, ele peça, por exemplo, Excel avançado que você possui, gestão de equipes que você possui, conhecimento e experiência em vendas que você possui, mesmo sendo um pouco diferente daquela vaga da nova área. Então, você vai usar como argumento, tanto no envio do currículo, no corpo do currículo e depois na entrevista, você vai usar essas atividades e essas competências que existem, que são comuns entre as duas áreas para vender o seu peixe para o recrutador, tá bom? Eu vou começar a ligar para os recrutadores. Gente, com moderação, senão eu vou apanhar dos recrutadores. Nossa, tem um monte de pergunta ainda. Gente, eu vou fazer o seguinte. Oi, Carol, tudo bem? Carol tá falando, Marcela, amei o seu curso, ele é excelente, nos faz enxergar as coisas diferentes e abre muito a nossa mente, o que realmente buscamos. Que legal, obrigada. Muito bom te ter aqui. A Suelen, é verdade que os profissionais preferem que os recrutadores preferem os profissionais que estão trabalhando? Não, Suelen, os recrutadores preferem os profissionais que são bons, que são capacitados e que são competentes. Se estão trabalhando ou não estão trabalhando é um mero detalhe. O que pode acontecer, às vezes, Suelen, é você ficar por muito tempo fora da sua área de atuação. Então você volta lá 1, 2, 3 anos depois e muita coisa aconteceu já no mercado. Muita coisa aconteceu na sua área. Por exemplo, quem trabalha na parte de departamento pessoal, se saiu do mercado há 3 anos atrás e está buscando voltar no mercado agora, o negócio se transformou. Teve muita alteração trabalhista,
teve e-social, que hoje as empresas precisam de profissionais que saibam utilizar, enviar as informações para o governo. E aí quem saiu do mercado há 3 anos atrás está muito desatualizado, entende? Mas em relação a perdi o emprego mês passado, pedi a conta mês passado e agora estou buscando, dá na mesma. Se você tiver um bom currículo e vender o seu peixe na entrevista, é isso que o recrutador precisa, certo? Gente, é o seguinte, nosso tempo está estourando. Eu vou tirar um print aqui, eu vou sorrir, sorriam aí. Eu vou colocar essa foto agora no feed e todas as pessoas, tem muitas perguntas aqui que eu não consegui responder, coloquem nos comentários no feed, eu prometo que eu respondo a todos, tá ok? E amanhã, em algum momento, assim que for possível, eu vou colocar o resumo dessa live de hoje no grupo no Telegram. Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, entre no grupo do Telegram que você vai passar a receber várias notícias, né, que só rolam lá, vários conteúdos exclusivos e também os resumos das lives. Tá certo? Vamos lá, momento print, cadê o sorriso de vocês? Gente, fiquem com Deus. Vou abrir uma caixinha depois durante a semana, pedindo sugestões de vocês para o tema da próxima terça-feira, tá? Como eu disse, o tema de hoje foi sugerido por alguém que acompanha aqui meu trabalho. Desculpa, eu não lembro, não guardei o seu nome, porque foram muitas sugestões. Eu adorei esse tema. Então, sugiram também, mandem sugestões. Quem sabe na próxima terça a gente não fale aqui sobre a sua dúvida especificamente. Um beijo, boa semana. Tchau, tchau.